Aula 16 da disciplina Sociologia da Educação, para o curso de licenciatura em Biologia. Continuação sobre as características, e o propósito do chamado Estado neoliberal e a sua repercussão, as consequências disso para a educação. Falavam que o Estado neoliberal, para muitas pessoas, ele implementa o chamado darwinismo social. Considera que o desenvolvimento das sociedades assemelha-se à evolução natural, com competição entre vários grupos raciais, de classe, etc., fornecendo a dinâmica necessária para que a sociedade progrida através da vitória de grupos superiores sobre os grupos inferiores e menos capazes ou menos aptos a sobreviverem na chamada selva social ou no livre mercado, onde os mais fortes, mais aptos e mais, entre aspas, inescrupulosos, vencem e vivem, e os menos aptos, mais escrupulosos, mais tímidos e mais fracos são excluídos ou descartados. Isso é o darwinismo social. Lógico que aqui há um certo exagero, nessa colocação, é algo extremo, mas não deixa de ter uma grande semelhança com a teoria do chamado neoliberalismo. As condições iniciais que favoreceu a emergência na prática, a realização do neoliberalismo. Nós vamos ver primeiro o que era, como era o Estado antes, e quais foram as condições que permitiram que o neoliberalismo pudesse emergir e se tornar algo concreto, realizado. Então, a chamada época de ouro do capitalismo se estabelece pouco depois da Segunda Guerra Mundial, nas décadas de 1950 e 1960, onde houve a expansão do chamado estado de bem-estar social. Houve o aumento do Estado, que se tornou mais regulador, e interveio no sentido de promover políticas públicas para melhorar a qualidade de vida da população como um todo, e não só de uma pequena elite da população, mas ajudar a população como um todo. Bom, os neoliberais argumentavam que o novo igualitarismo, promovido por esse estado de bem-estar social desse período, destruía a liberdade dos cidadãos e a vitalidade da concorrência no mercado, da qual dependia a prosperidade de todos, segundo os neoliberais. Certo? Eles defendiam a desigualdade como um valor positivo. Se para o estado de bem-estar a redução das desigualdades que é um valor positivo, para os neoliberais, isso não é problema. A desigualdade para eles é um valor positivo. Não precisa reduzir a desigualdade. Não precisa combater a desigualdade. O que tem que fazer é liberar, dar total liberdade ao mercado e, de acordo com a força de cada empresário, de cada empreendedor, ele vai se dar melhor, vai ter sucesso ou não. O Estado não deve intervir nisso. Certo? Então, isso é uma concepção que deixa muitas pessoas que às vezes não têm uma condição favorável à mercê dessas forças do mercado e que acaba, por vezes, sendo descartado. Então, na década de 1970, houve uma crise dentro do capitalismo avançado, houve uma recessão e aumentou a inflação. Os neoliberais atribuíram a crise ao poder intervencionista do Estado e ao excessivo e nefasto, segundo eles, poder dos sindicatos e, de maneira geral, do movimento dos trabalhadores, que, segundo os neoliberais, havia corroído as bases de acumulação capitalista,
com suas pressões reivindicativas sobre os salários e com sua pressão parasitária para que o Estado aumentasse mais os gastos, só de promover mais a população mais carente e mais necessitada. Então, os neoliberais criticam veemente isso. Combatem o sindicato, porque o sindicato, na sua luta, consegue melhorar o salário dos trabalhadores. E com isso diminui o lucro, a poupança dos empresários, né, dos grandes empresários. E segundo os neoliberais, diminuindo o lucro, né, diminui a poupança dos grandes empresários e com isso a economia também não se expande, porque não há recurso, não há poupança para expandir os negócios. Porque para crescer um empreendimento é preciso você ter recurso, ter uma poupança, seja uma poupança própria ou uma poupança que você pede emprestado aos bancos, né? Então, para expandir qualquer empreendimento, é preciso injetar novos recursos. Então, a concepção neoliberal, né, ia nesse sentido. Qual é a receita neoliberal para superar a crise, né? Segundo os neoliberais, era preciso desmontar, né, desconstruir o estado de bem-estar social, reduzindo os recursos para as políticas públicas, reduzindo os recursos para a educação, reduzindo os recursos para a saúde, reduzindo os recursos para programas sociais de renda mínima, tipo bolsas, né, de auxílio, né, às famílias pobres, né? Então, reduzindo os recursos do Estado em relação às políticas sociais e às políticas públicas, né? Buscar garantir a estabilidade monetária, ou seja, ter o controle da inflação, não permitir que a inflação cresça, né? Então, era também um dos objetivos do Estado neoliberal. Aumentar a taxa de desemprego, veja só, aumentar a taxa de desemprego para aumentar o exército de reserva, né, da oferta de trabalho e baixar o valor do trabalho, ou seja, para que isso pudesse congelar ou reduzir os salários e quebrar os sindicatos. Então, um dos objetivos, né, do neoliberalismo é, de fato, destruir, desconstruir os sindicatos, congelar, né, ou reduzir o pagamento, né, os salários, né, pagar menores salários aos trabalhadores, para aumentar o lucro dos grandes empreendedores, dos grandes banqueiros, dos grandes industriais, dos grandes comerciantes, né. Além disso, promoveu uma reforma fiscal, né, que significava, essa reforma fiscal, significava diminuir os impostos dos mais ricos, né, e diminuir os impostos sobre as altas rendas e grandes fortunas. Esse era o objetivo, desonerar, né, para os grandes, né, para que eles pudessem, né, aumentar com isso a sua poupança, né, e poder reinvestir na economia para que a economia retomasse o seu crescimento, né. Então, segundo os neoliberais, esse processo de aumento da desigualdade e da exclusão e rebaixamento da qualidade de vida das classes populares, das classes trabalhadoras, dinamizaria as economias avançadas, na avaliação dos neoliberais, porque aumentaria a poupança dos ricos, né, por causa do lucro, que seria maior, e com isso eles reinvestiriam em seus negócios, podendo com isso fazer com que esses negócios, né, que eles empreendiam, seja no campo do comércio, da indústria, dos serviços ou na área bancária, pudesse retomar o seu crescimento. Essa era a concepção neoliberal que a gente vai continuar, né, na próxima aula, o entendimento e o estudo desse processo que é o que hoje vigora em nosso país.